Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma doutrinária nesse canal de amor. Eu sou a Mauri Neto e serei o dirigente da nossa doutrinária de hoje. Desde já, espero que todos estejam bem e que a paz do Cristo esteja conosco hoje e sempre. Vamos começar a nossa doutrinária com a leitura do livro Pão Nosso, escrito por Chico Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel. O capítulo é 78, intitulado Segundo a Carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Paulo, Romanos, capítulo 8, versículo 13. Para quem vive segundo a carne, isto é, de conformidade com os impulsos inferiores, a estação de luta terrestre não é mais que uma série de acontecimentos vazios. Em todos os momentos, a limitação ser-lhe-á fantasma incessante. Cérebro esmagado pelas noções negativas, encontrar-se-á com a morte a cada passo. Para a consciência que teve a infelicidade de esposar concepções tão escuras, não passará a existência humana de comédia infeliz. No sofrimento, identificam a casa adequada ao desespero. No trabalho destinado à purificação espiritual, sente o clima da revolta. Não pode contar com a bênção do amor, porquanto, em face de apreciação que lhe é própria, os laços afetivos são meros acidentes no mecanismo dos desejos eventuais. A dor benfeitora e conservadora do mundo é-lhe intolerável a disciplina, constitui-lhe angustioso cárcere, e o serviço aos semelhantes representa pesada humilhação. Nunca perdoa, não sabe renunciar, dói-lhe ceder em favor de alguém, e quando ajuda, exige do beneficiado a subserviência do escravo. Desditoso o homem que vive, respira e age segundo a carne. Os conflitos da posse atormentam-lhe o coração por tempo indeterminado, com o mesmo calor da vida selvagem. Ai dele, todavia, porque a hora renovadora soará sempre. E se fugiu à atmosfera da imortalidade, se asfixiou às melhores aspirações da própria alma. Se escapou ao exercício salutar do sofrimento, se fez questão de aumentar apetites e prazeres pela absoluta integração com o lado inferior da vida. Que poderá esperar do fim do corpo, senão sepulcro, sombra e impossibilidade dentro da noite cruel? Após essa leitura, vamos então elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus e fazer a nossa oração inicial. Amado Mestre Jesus e toda a equipe espiritual presente, agradecemos desde já, melhor dizendo, a oportunidade de mais uma doutrinária nesse canal de amor, a oportunidade de crescimento, de aprendizado que vamos ter. Agradecemos e rogamos apoio para que possamos realizar essa atividade da melhor forma possível. Que o nosso querido irmão expositor, Daniel Lírio, esteja imbuído de boas energias, iluminado, para que assim possa ministrar essa palestra doutrinária da melhor forma possível. Que possamos desfrutar desse aprendizado, desse momento de crescimento também da melhor forma possível. E com a tua permissão, Divino Mestre Jesus, damos por iniciado, então, a doutrinária de hoje. Que assim seja. Com a palavra, então, nosso querido irmão expositor de hoje, Daniel Lírio. Meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus permeie em vossos corações. Quero agradecer primeiramente a Deus pelo dom da vida, a bênção divina, com a obra do Espírito Santo e nossa progenitora que se encontra encarnada. Quero agradecer ao convite da casa, obrigado pela oportunidade e que esse trabalho possa tocar os corações e fazer muito bem para colocarmos em prática todo o aprendizado. Bom, falar sobre colônias espirituais em tempos pandêmicos, bem a ver, né? Pois o aumento e a velocidade dos desencarnes encontram em alta. Infelizmente, parece que a vida perdeu valor. Mas para nós espíritas, cristãos, que somos e sabemos que a vida nunca acaba, nós temos que valorizar a vida durante o presságio da alma, da encarnação, e o vida pós-morte. Nós vamos estar conceituando aqui sobre colônias espirituais hoje, ok?
Eu vou compartilhar uma tela com vocês, para vocês acompanharem conosco. Só um momento. Então, vocês já estão vendo aí, né? Nós escolhemos essa imagem para darmos início à palestra, que é a imagem do Nosso Lar. É um livro psicografado por Chico Xavier, do Espírito André Luiz, que tem 16 livros das obras de André Luiz e tem as obras complementares, né? Digamos assim, são subdivididos. E o livro de Nosso Lar foi escrito na década de 50 e ele teve um filme, né? Em torno, acho que de 2009, 2010, foi feito o filme. E essa imagem aí, eu vou conceituar no decorrer do trabalho, explicando cada região. A gente começa nosso trabalho com a imagem do Nosso Lar, ok? Então, vamos lá. Nós vamos começar falando sobre João Evangelista, no texto da Boa Nova dele, capítulo 14, no Evangelho de João, de 1 a 3. Antes de falarmos, vamos conceituar aqui quem foi João, né? João Evangelista, ou o apóstolo João, foi um dos 12 apóstolos de Jesus. E além do Evangelho segundo João, ele também escreveu as epístolas de João 1, 2 e 3, e o livro Apocalipse. Então, João nos fala lá no capítulo 14, de versículo de 1 a 3, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Quem falou isso foi Jesus, né? João, ele é um dos evangelistas, né? Mateus, Marcos, Lucas e João são os 4 evangélicos canônicos. Eles, digamos assim, que eles têm a veracidade, desculpa o pleonasmo, a veracidade verídica, tem veracidade segundo a igreja romana da época. Existem outros evangelhos que são os apócrifos, são inúmeros, mas não significa que Jesus não viveu. Então, João, ele era o caçula, né, dos apóstolos. E o que é que Jesus fala aí? Primeiro, que não se turbe o vosso coração. Bem a calhar com o momento que nós vimos passando, né, tempos pandêmicos, que nós não podemos destoar o coração por qualquer coisa, por qualquer fato. Nós temos que ter a fé em Deus e crer também em Jesus. E aí ele fala, na casa de meu pai há muitas moradas. O que é que ele está querendo dizer? Tem algumas analogias, né? Alguns paradoxos dentro dessa passagem. E uma delas é dizer que a imensidão do universo, que tem bilhões de planetas, está povoado com outros tipos de vidas. E nós vamos ver aqui no decorrer da nossa palestra hoje que existem outros tipos de vidas dentro do nosso próprio planeta, né? Então, há muitas moradas na casa de meu pai. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. Jesus, o que é que fez? Jesus, ele veio para nos dar a vida. Eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Ele deu a vida por nós. E ainda pediu misericórdia aos algozes deles na cruz. Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo, né? Então, João Evangelista nos fala isso. Aí vamos lá para o Livro dos Espíritos. Hippolyte Léon Denisard Rivail, o vulgo Allan Kardec. Allan Kardec escreveu esse nome por 2 motivos. Um é que ele já teve uma encarnação com esse nome, e o outro é porque ele quis desassociar a codificação espírita que ele estava, né, para adentrar, da imagem de pedagogo que ele tinha na França no século XIX, né? Então, o Livro dos Espíritos, ele gerou os outros 4 livros espíritas que formam o Pentateuco Espírita. São 5 livros. E esse Pentateuco começou com o Livro dos Espíritos, que a primeira versão tinha um pouco mais de 250 perguntas. A última versão tem 1.018 perguntas, mas na verdade são 1.019, porque tem uma repetida, um erro da gráfica. Então, o Livro dos Espíritos gerou o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, Entre o Céu e o Inferno, e a Gênesis e suas predições do Milagres do Evangelho.
Então, o Livro dos Espíritos, lá, Kardec nos fala na questão 5.5. Kardec pergunta aos espíritos: são habitados todos os globos que se movem no espaço? Sim. Os espíritos respondem: sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe o primeiro, em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes, o que imaginam pertencer ao pequeno globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade julgam que só para eles criou Deus o universo. Então, que pretensão a nossa? Ele está dizendo aí. Achar que nós somos os únicos seres racionais de inteligência e de bondade e perfeição no universo. Tremenda pretensão nossa, né? É até soberba, digamos assim. E vale ressaltar o seguinte, que as pessoas que têm mais destaque nesse globo, nesse planeta, que se julgam, né, gênios, né? Eles não estão usando mais do que a quantidade de racionalidade que nós temos para usar, né? Einstein, que era o gênio, né, o físico alemão, ele conceituou o mundo espiritual, o plano espiritual, a erraticidade, que é o lugar dos espíritos errantes, nós vamos conceituar aqui. Einstein conceituou como o mundo da matéria gelada. No mundo espiritual existe matéria, existe a tabela periódica, como existe aqui, inclusive com outros elementos. Só que é uma matéria modificada, digamos assim. Então, Kardec, já na questão 5.5, ele já nos fala que existe. Vamos em frente. Lá ainda no Livro dos Espíritos, no capítulo 4, Vida Espírita, Kardec pergunta na questão 233. Os espíritos já purificados vão aos mundos inferiores? Eles vão frequentemente para ajudar o seu progresso. Sem isso, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para dirigi-los. Meus irmãos, vou parar aqui a compartilhamento de tela. Meus irmãos, você quer um exemplo mais vivo disso do que Jesus? Jesus é um ser em estado crístico, é um ser celestial, estado puro. Ele se preparou para encarnar nas obras terrenas. Nós vivemos um mundo de provas e expiações, estamos aí na aceleração para o mundo de regeneração. Há milênios atrás éramos primitivos, primatas. Morávamos em cavernas, saíamos para caçar. Se caísse uma pessoa do nosso lado, largávamos lá. O homem sequer tinha instintos. A partir do homem, o ser humano que eu falo, não o gênero, desenvolver os instintos, ele começou a depurar as suas sensações, a querer ajudar um ou outro, a plantar, né? A morar num local fixo, deixar de ser nômade. E a partir das sensações, o homem começou a desenvolver os sentimentos. E a partir da depuração dos sentimentos, o homem foi desenvolver o quê? Qual é o maior de todos os sentimentos? O amor. Que Jesus, ele veio para nós para nos ensinar a lei do amor. E a lei do amor está ao alcance de todos. Todos podem atingir a lei do amor e exercer a lei do amor. E é para isso que Jesus veio. Jesus, ele não veio ensinar religiões. Jesus, ele veio pela causa maior, de nos amarmos. Então, nesse planeta, os peixes, se nós mergulharmos na água, no rio, no oceano, onde for, e não subirmos, nós vamos morrer afogados, porque não conseguimos respirar. Os peixes, eles têm brânquias que fazem ele transformar o oxigênio lá dentro para conseguir respirar. A baleia é o único peixe mamífero e ele precisa respirar para vir já acima da água e respirar, né? Existem seres vivos na Terra que eles se alimentam de arsênio para sobreviver, e já o oxigênio para eles é mortal. E nós sabemos que o oxigênio, sem oxigênio nós não vivemos. E a fotossíntese, através das plantas, faz o oxigênio. Então, dentro do nosso próprio, nossa própria órbita, do nosso próprio planeta, existem outros seres já diferentes da gente, né? As aves,
voam, planejam, né? Sobrevoam altas e suportam o ar rarefeito, ao qual nós não suportaríamos. Os jatos de caças, principalmente os de guerras, tem um altímetro que, a depender da determinada altura que o piloto subir, ele perde os sentidos e fica mesmo com o encaixe do oxigênio aqui na boca e nariz. E as aves suportam altíssimas alturas, né? Então, eu vou compartilhar a tela aqui novamente com vocês. Então, como eu falei, os peixes têm brânquias, as aves suportam o ar rarefeito. Quem nunca ouviu falar na mitologia grega de Ícaro? Ícaro era um menino, né, que ele gostaria de voar. Quem nunca pensou em ter asas, em voar, em ter essa sensação de liberdade, né? Então, lá na mitologia grega, Ícaro, Ícaro realizou esse sonho. Só foi possível lá dentro da mitologia grega, ele gostaria de voar e ele criou essas asas, digamos assim, artificiais, né? E o nosso sonho de voar só foi possível com a invenção de Santos Dumont e os irmãos Wright, que há uma dissonância entre quem foi o primeiro inventor ou não, mas os três foram inventores da aviação. Porque o avião de Santos Dumont, ele planou e descia, e planou e depois desceu rápido. O dos irmãos Wright, eles planaram durante um tempo maior e mais alto. Mas não importa. O que importa é que eles foram os criadores. Eles criaram a arte do mais pesado que o ar e conseguir voar. Você sabe quantas vezes Santos Dumont tentou fazer voar? Inúmeras vezes, centenas de vezes, inclusive, muitas das vezes ele se machucou. Então, meus irmãos, aonde é o ponto que eu quero chegar? Eu quero chegar que dentro do nosso próprio planeta existem seres que são indiferentes de nós mesmos. Então, o que são as colônias espirituais, que é o tema de hoje? As colônias espirituais são locais onde grupos de espíritos errantes se estabelecem transitoriamente, enquanto aguardam novas encarnações. Espíritos errantes não são espíritos que erraram. Todos nós erramos. Vivemos no mundo de primitivo. Atualmente, no mundo de provas e expiações. Provas você escolhe o que você quer passar. E se expiações, débitos de outrora. Do passado, de um minuto atrás, ou de outra vida. Esses locais podem não possuir uma rigidez real geográfica, como acontece nas colônias dos encarnados. Pode ter ou pode não ter. Estão, na verdade, mais ou menos próximos da Terra, segundo o grau de evolução de seus componentes. E nós vamos estar detalhando aqui os tipos de colônias, as localizações. Ficou claro? Então, lá, vamos buscar agora lá em Santo Agostinho. Santo Agostinho, né, tem essa obra linda aí, se eu não me engano, foi o pintor Caravaggio que pintou, ou não me lembro se foi Michelangelo. Mas Santo Agostinho, o nome dele era Aurélio Agostinho de Hipona, conhecido universalmente como Santo Agostinho, foi um dos mais importantes teólogos e filósofos nos primeiros séculos do cristianismo, cujas obras foram muito influentes no desenvolvimento do cristianismo e filosofia ocidental. Ele foi altamente persuasivo. E até hoje ele é referência, né? E muito. Então, o que é que Santo Agostinho nos fala? Santo Agostinho nos diz que pode-se entender também como há muitas moradas na casa de meu pai, a passagem que eu fiz lá do João Evangelista, como diversos estados da alma na erraticidade, estados de harmonia e almas em estados de tormentos, moradas subjetivas. O céu, o inferno existe? O céu e o inferno está dentro de nós, somos nós que criamos. Nós tecemos nossas algemas da prisão, ou nós tecemos nossas asas da liberdade. Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, o ser onipotente, onipresente, a inteligência suprema. A primeira pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos, no livro dos Espíritos, é: que é Deus? E ele ainda é infinita bondade e misericórdia. Então, Deus, ele nos dá o caminho para nós seguirmos.
Nós que damos nossos passos. Então, o estado de harmonia encarnado ou desencarnado, somos nós que fazemos. Se eu desencarnar aqui agora, eu sou exatamente igual na erraticidade, do jeito que eu sou. Então, quando eu fiz a passagem lá do João Evangelista, eu falei que tem uma conexão entre as analogias. Santo Agostinho já falou disso. Diversos estados da alma, pode ser também diversos planetas habitados. Né? Jesus ele falava sobre parábolas. Por que Jesus falava sobre parábolas? Jesus falava sobre parábolas porque os homens não estavam preparados para entender. Até hoje não estamos, 2000 anos depois. Imagine na época, sob sentidos figurativos. Nós temos que entender e tirar o significado. Né? Então, no nosso mundo, nós dependemos do oxigênio, como eu falei. Existem organismos vivos chamados anaeróbios, que vivem melhor com a ausência do oxigênio. Já a gente não vivemos sem. Então, por isso, não é difícil entendermos a possibilidade de vidas pelas miríades celestiais por todo o universo. Os cientistas e a astronomia e pesquisadores já descobriram mais de 100 bilhões de constelações, meus irmãos. E nós seríamos os únicos a povoá-las? Então, vamos lá pegar uma referência com os gregos, né? Os gregos, né? Podemos ressaltar Sócrates, Hipócrates. Sócrates já falava, conhece-te a ti mesmo e conhecereis bem. Quando você conhece a si mesmo, você erra menos, peca menos e vive menos seus infernos. Porque o inferno é o estado da alma, não é? Então, os gregos já têm uma analogia, eles definiram o termo ética, que é uma morada, um lugar onde se vive, é um lugar, é um psique, né? É um lugar psíquico onde se vive, e é a pura verdade. De acordo com sua ética ou não ética, você vai ser levado a lugares que você queira. Bezerra de Menezes, né? Que eu estava lendo um texto até dele esses dias, ele nos fala que a enfermidade que nós passamos, as doenças, vem do espírito. Né? Vem a fragilidade do nosso espírito, que afeta a carne e as células, que está interligado. Nós somos uma tríade, corpo, espírito e perispírito. Perispírito é um corpo semifluídico que interliga o espírito à alma. Pois a alma ela não tem forma e faz ter ação sobre a matéria. E cada perispírito é formado do FCU, que é o fluido cósmico universal, para cada mundo. Tem mundos celestes, nas escaladas superiores, que praticamente não tem perispírito. Já é uma alusão do mundo espiritual ao mundo encarnado. Entenderam? Jesus, em torno de 9 a 10 séculos, ele se preparou para encarnar no planeta. Moisés, que é a primeira revelação, Jesus é a segunda revelação. Terceira revelação, quem é? Consolador prometido. Paráclito forte. Allan Kardec, no século XIX, codificou a doutrina espírita, é o Consolador prometido. Mas o Consolador prometido somos nós também. Estamos no século XXI, no ano 2021, no mês de junho, ou no final do mês de maio, já para entrar junho. Somos nós, se não dermos continuidade, estudarmos, aplicarmos a obra. O próprio Kardec fala. Kardec tem algumas máximas. Uma máxima, ele diz que fora da caridade não há salvação, é melhor rejeitar 10 supostas verdades do que aceitar uma pseudo-mentira. Reconhece o verdadeiro espírita por domar suas más tendências. Um é roubar, o outro é matar, o outro é tratar mal a esposa, o outro é abandonar o filho. E por aí se vai. E isso leva a ações que vão nos levar à erraticidade em determinadas colônias espirituais, que é o nosso assunto da nossa palestra de hoje. Então, Kardec, ele é a terceira revelação, mas nós somos a terceira revelação também. Temos que dar continuidade. Outra máxima de Kardec é que ele fala que uma das maiores contribuições que você pode dar ao espiritismo é você divulgá-lo.
Então, estudar, divulgar, fazer oratória, fazer grupo de estudo. Hoje mesmo, antes de fazer a palestra, eu estava num grupo de estudo que era 2 horas, durou 3 horas. Eu me senti muito bem com depoimentos que eu dei e que os outros colegas deram. Então, cabe a nós. Aqui, ó, o que os gregos estão falando, ó. A ética, a psique. É a transformação moral nossa. É a reformulação íntima que só nós podemos fazer para nos levarmos a determinadas colônias espirituais. Ficou claro? Então, falamos de João no início. Vamos falar agora de Lucas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Lucas, capítulo 12, versículo 34. Lucas, ele é um dos evangelistas, né? Mas Lucas, ele não foi um apóstolo, ele não conheceu Jesus, né? Lucas, ele conheceu, né, o cristianismo através de Paulo. Saulo de Tarso, que era Paulo de Tarso. Uma incrível história desse homem que se tornou referência para todos, principalmente para Lucas. Saulo, só a história de Saulo de Tarso, Paulo de Tarso, dá um seminário. Mas eu vou resumir aqui. Saulo era um perseguidor do cristianismo. E andando na estrada para Damasco, ele, para ir perseguir Ananias e matá-lo, apareceu um clarão e o mestre Jesus virou para ele com aquele clarão e falou com aquela voz: Saulo, por que tu me persegues? Saulo, no clarão, ficou cego durante 4 dias e ficou desnorteado, ficou sem saber o que fazer. A transformação de Saulo de Tarso a Paulo durou anos, talvez até uma década. Mas ali foi o estopim, foi o início. Ele depois disso, né, ele voltou a enxergar e ele foi para um local, ficou recluso e ficou refletindo. Então, um homem que era perseguidor do cristianismo se tornar referência mostra que todos nós somos capazes de nos transformarmos moralmente e sermos o que quisermos e chegarmos aonde quisermos. Não tem limite. Vai depender de nós. Nós encarnamos para desenvolver o intelecto e a moral. O intelecto, alguns vão ser pilotos de avião, outros cientistas, outros publicitários, outros poetas, e por aí se vai. E a moral é o desenvolvimento do ser cristão. O espiritismo, ele é uma tríade, né? É ciência, filosofia e religião. Ciência porque ele estuda a natureza dos dois mundos, o mundo físico com o mundo espiritual. Filosofia, a forma de viver e encarar a vida. E religião, estou dando uma resumida, óbvio. E religião, né, é o que o Cristo ensinou, a moral cristã. Dos 5 livros do Evangelho, né, dos 5 livros espírita, da codificação espírita, do Pentateuco espírita, o livro mais que tem o lado, né, ciência, filosofia e religião, o que tem mais religião é o Evangelho segundo o Espiritismo. E Lucas, ele conheceu Paulo palestrando nas oratórias. E o final de Paulo, ele estava preso pelos romanos para ser decapitado. Lucas conseguia entrar na prisão. Teorias mostram que ele subornava ou não alguns guardas, ou se conhecia eles. Porque Lucas, ele era médico. E ele era de família rica. Ele abandonou tudo para seguir a isso. E nós, no nosso dia a dia, estamos abandonando o quê? O que é que nós estamos sacrificando? Porque o Cristo sacrificou a tudo. Ainda pediu misericórdia aos algozes dele durante toda a vida, inclusive na cruz. O que é que nós estamos nos sacrificando e abandonamos nossas paixões mundanas pela causa cristã, pela causa espírita? O que é que nós estamos fazendo? Fica essa reflexão aqui. Então, Lucas subornava alguns guardas e entrava na prisão que Paulo estava preso. E com os ensinamentos de Paulo, Lucas começou a notar, e assim surgiu o Evangelho de Lucas. Então, Lucas, capítulo 12, versículo 34, ele nos fala: pois onde estiver o vosso coração, o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Preciso falar mais alguma coisa? O coração, a única coisa que nós levamos, mas não é a carne. É o estado da alma. O que foi que os gregos falaram? Ética é o estado da alma. Há muitas moradas na casa de meu pai. Santo Agostinho falou o quê?
dos diversos tipos de estados de espírito da alma. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo tem uma passagem, né? Acumulai os tesouros que possam levar ao céu, né? E não que os da terra, que os germes e as bactérias vão corroer. Então, aonde está o vosso coração? O seu coração aí? Aonde está? Está conectado a que tesouro? Aos tesouros mundanos? Das paixões corriqueiras? Fica a reflexão, cada um faz sua pergunta e se responde. Se fosse uma palestra presencial, que eu prefiro, ou ao vivo, iríamos trocar, né, figurinhas e eu responder. Sigamos em frente. Lá no Livro dos Espíritos, né, Allan Kardec, na questão 234, ele fala: existem mundos que servem de estações ou de lugares de repouso aos espíritos errantes? Os espíritos respondem: sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes, mundos que eles podem habitar de modo temporário, espécie de acampamentos, de lugares onde possam repousar de erraticidade muito longas, né? Que são sempre um pouco penosas. São posições intermediárias entre outros mundos, graduados, de acordo com a natureza dos espíritos que podem atingi-lo e que eles possam gozar de maior ou menor bem-estar. Santo Agostinho nos falou. Diversos estados da alma, né? Estados da alma em agonia, agonizantes ou não, né? Então, podem habitar de modo temporário, é transitório esses mundos. São transitórios. São posições intermediárias entre outros mundos graduados de acordo com a natureza dos espíritos. O próprio Chico Xavier, que escreveu o livro Nosso Lar através do espírito André Luiz, o André Luiz, ele desencarnou, ele foi para o umbral, nós vamos estar conceituando aqui o que é umbral. E ele ficou lá há anos, para depois encontrar nosso lar. O nosso lar, ele fica no meio do umbral. Só que os espíritos errantes, que estão em estado de desespero e agonia, eles não conseguem enxergar. Por quê? Pelo magnetismo, sintonia, afinidade. Você está conectado ao que você pensa, ao que você é. Pensamento é força criadora. A palavra tem um poder incrível, né? E nosso lar, André Luiz encontrou, depois de uns 8 anos, a convite dos benfeitores espirituais. Mas 8 anos na erraticidade pode ser uma piscada aqui, porque o espaço e o tempo não são correlacionados. Um século aqui pode ser uma piscada no mundo espiritual. Os espíritos, benfeitores espirituais, eles costumam dizer que para mensurar a humanidade em torno de 1 milênio, para ver o que é que a gente fez mais ou menos bem. Imagine só. O próprio Bezerra de Menezes, através da psicografia de Chico Xavier, ele falou que a regeneração do planeta vai durar um século ou 1 milênio, vai depender de nós. Ok? Então, lá na questão 234, os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-lo à vontade? Sim, os espíritos que se encontram nesse mundo podem deixá-los para seguir o seu destino. Figurai-vos como aves de arribação descendo numa ilha para recuperarem suas forças e seguirem adiante. Digamos, seria um trampolim espiritual, um momento ali de repouso para chegar e seguir em frente. Ok? Então, aqui é uma imagem da localização da cidade de Nosso Lar e Alvorada Nova. E eu vou estar explicando um pouco mais lá na frente sobre essas moradias, né? Ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Eu vou explicar essa imagem um pouco mais lá na frente. Lá no livro Nosso Lar, de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, Pronto, eu parei um pouco o compartilhamento da tela. Ok. Lá no livro Nosso Lar, Chico Xavier, ele pergunta:
Ou pergunta ao Espírito André Luiz, o que seria o umbral? O umbral começa na crosta da terrestre. É a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram atravessar as portas dos deveres sagrados, a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Errar é humano, mas ficar errando a mesma coisa. Isso está em Lísias, em Nosso Lar, capítulo 12. Zona obscura. Espíritos que resolveram atravessar as portas dos deveres sagrados, não respeitaram o que é o sagrado, o que é o divino. Qual é a primeira lei? Respeitar a Deus sobre todas as coisas. E respeitar ao próximo é a segunda lei. Como é que você respeita a Deus se você não respeita ao próximo? Se você não segue as tendências cristãs? Fica a reflexão. Então, lá ainda em Nosso Lar, ele fala: todas as multidões de desequilibrados permanecem na regiões nevoentas, que se seguem aos fluidos carnais. Imagine. O umbral funciona como região destinada a esgotar resíduos mentais, que foi o que eu falei mais cedo, sobre o pensamento ser força criadora. Resíduos mentais. Uma espécie de zona purgatorial, onde se queima aos poucos o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena. Nossa, o quanto profundo é isso? Vamos analisar? Por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena. O que é desprezar a existência terrena? É viver para os prazeres mundanos, as paixões terrenas, aos gozos transitórios que tem aqui. Temos a matéria aqui. No próprio Evangelho, ele fala que não é pecado tu trabalho e o dinheiro. Aliás, lá no Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos mostra sobre as 10 leis morais. E a lei do trabalho é uma delas. A lei do trabalho gera consequências. Que é o quê? É o consentimento da verba. É saber bem usar os recursos financeiros e quem tem muito, saber distribuir, dar oportunidades. O próprio Evangelho nos mostra que se você der oportunidade e a pessoa não conseguir pegar, aí ele tem que arcar com as consequências. Mas é saber distribuir bem e saber usar. Nós temos que ter carro, apartamento, morar, tem que ter comida. Como é que a gente vai sobreviver sem comida? Para comida tem que ter trabalho e dinheiro. Senão a gente fica doente. E remédio? Como é que compra um remédio com dinheiro? O dinheiro não é o problema, é saber usar. E não viver em função de... É o ser em vez de o ter. Então, o umbral funciona como região destinada a esgotar resíduos mentais. Nossa, André Luiz, ele é tão profundo. Uma espécie de zona do purgatorial, onde se queima aos poucos o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu. Eu quero viver bebendo, com lancha, carro, moto, né? As paixões mundanas, ter 4, 5 mulheres numa semana, ou quem for, né, tiver o sexo oposto, desejar outros homens, trair a esposa. Então, olha só, onde se queima aos poucos o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu. A criatura, com o tempo, está tão enxafurdada, tão penetrada dessa matéria dissonante, desses resíduos mentais, pensamento, força criadora, que aos poucos ele vai se deteriorando das ilusões e tem um sublime ensejo de ter uma existência terrena melhor novamente. E foi assim com o próprio André Luiz, em torno de 7 a 8 anos, não é? Tá claro? Ficou claro o que é umbral? Então, eu vou voltar aqui a compartilhar a tela. Eu vou mostrar essa imagem aqui para vocês. Estão vendo aí? Estão, né? Ótimo. Então, essa é a imagem do nosso lar. É uma outra imagem de nosso lar, daquela que eu mostrei no início. Mas essa aqui, nós temos centralizado a governadoria, o plano central da cidade espiritual do nosso lar. Temos o Ministério da Regeneração, o Ministério da Comunicação,
o Parque Hospitalar, Ministério do Auxílio, Campo da Música, bancos, Ministério do Esclarecimento. Nós temos aqui Fontes Luminosas, Jardim Floridos, Quarteirões, Árvores, Ministério da União Divina, Parque das Águas, Ministério da Elevação. Então, é uma cidade. Como é constituída, Daniel? Esses elementos aí, eu já falei. Existem outras obras do próprio André Luiz, codificado pelo médium Chico Xavier e Valdo Vieira, que André Luiz fala que existe a matéria no plano espiritual e que existe a tabela periódica. E com outros elementos, é constituído disso. E óbvio que também do pensamento. O pensamento é força criadora. Então, tem toda essa estrutura. É uma cidade. E para quem lê o livro e viu o filme, né, é um lugar, parece uma paz, né, de espírito, né, digamos assim, eu não gosto dessa palavra céu, porque o céu é um estado de espírito, né, mas parece um excelente lugar de repouso, mas ele está dentro de um umbral, situado na região de umbral, justamente para facilitar também a regeneração. Só que os espíritos que não estão conectados com o divino, com o sagrado, não conseguem enxergar. Tudo é magnetismo, são ondas. É energia. Tá claro, meus irmãos? Vamos seguir em frente, que a palestra tem um tempo. Então, lá ainda no livro Nosso Lar, né, de Chico Xavier pelo Espírito André Luiz, ele fala: a providência divina agiu sabiamente, permitindo que se criasse um umbral em torno do planeta. Há legiões compactadas de almas irresolutas e ignorantes, que não são dignas de serem enviadas a colônias de reparação mais dolorosa, nem bastante nobres para serem conduzidas ao plano de elevação. Está claro? Está claro agora o que é o nosso lar? Está claro o que é um umbral? Está claro o que é uma colônia espiritual? Uma espécie de acampamento. Não são dignas de serem enviadas a colônias de reparação mais dolorosa, nem bastante nobres para se elevarem. Então vão se tratar nas colônias espirituais, que é o tema da nossa palestra. E a providência divina, ela age. O plano diretor age em alta. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, a inteligência suprema, o ser onipotente e onipresente, a infinita bondade e misericórdia. O próprio Chico Xavier nos diz que se Deus, se nossos débitos fossem cair sobre os nossos ombros de vez, estaria todo mundo desfacelado. Vem aos poucos. Vem a enfermidade, a perda do emprego, bate o carro, se separa da esposa, o filho se envolve com drogas, aí vem as dificuldades financeiras, podem vir a chegar a pensamentos suicidas, só Deus tem o dom de tirar a vida. A vida nunca acaba, o suicida ele tira a vida, mas a dor dele não acaba. E ele fica sofrendo mais ainda. Então são etapas, nós temos que rezar para não termos menos dores, não, e sim temos que rezar para ter ombros, mais fortes. Porque nós não podemos ser impiedosos com nós mesmos. Ok? Vamos seguir em frente? Está claro então aí, né? Então essa é outra imagem de nosso lar, contextualizada. É incrível, né? Toda essa riqueza espiritual, essa riqueza material, espírita, segundo o próprio Einstein, né, o físico alemão, o gênio daqui, né? Mas ele não usou mais do que a cabeça animal dele que foi dada. Óbvio, o espírito elevado e tal, mas todos nós temos capacidade de botar, como falava minha avó, botar a cuca, não é a cuca do sítio do Pica-Pau, não. Eu assisti o sítio do Pica-Pau. Eu tinha medo do Minotauro, que está na mitologia grega também, que eu trouxe aqui Ícaro, que se transformou em homem-pássaro, né, na mitologia grega, para quem acompanha. Mas o Minotauro é da mitologia grega. E o sítio do Pica-Pau, eu ficava com medo. Eu assisti a primeira versão, né? Quando ele aparecia naquele labirinto, eu morria de medo de chamar a minha mãe, né? Mas é botar a cuca para funcionar, não é a cuca do sítio, não, Racionalidade. A vida é emoção e razão. Emoção, razão. Emoção, razão. Tem que ter o pêndulo. Aonde vamos chegar?
Que correção é essa? Estudos e pesquisas mostram que em torno de 80, uma média de 80 encarnações para o ser atingir a plenitude, que é o status quo do espírito. É o motivo de encarnarmos. O motivo de encarnarmos aqui não é sentir dor. A dor regenera, como fala a dona Joana de Anjos. Mas é a plenitude. É ser estados plenos. Seja igual a Jesus, ó, em estado crístico. Temos que batalhar muito para chegar lá ainda, hein, meus irmãos? Muito. Porque viemos do mundo mineral, vegetal, animal. Aí Allan Kardec pergunta como é a mutação feita do reino animal para o reino hominal, versão homem, que é o espírito com a letra maiúscula, que é o espírito com conhecimento da moral. Não só da racionalidade, mas da moral. Aí os espíritos falam, só Deus sabe isso, e vocês não estão preparados para conhecer. Aliás, muitas respostas que os espíritos dão a Allan Kardec e a nós, no livro dos espíritos, eles dizem que muitas das coisas a gente não está preparado ainda para saber. Tanto que Jesus falava sobre parábolas. E da versão homem, nós vamos para o ser angelical, a versão anjo. Há uma estimativa, tudo são pesquisas, estudos e estimativas. Há uma estimativa que o espírito, o princípio inteligente do primeiro reino mineral ao anjo angelical é em torno de 5 bilhões de anos. As mutações. Tá bom aí para você? E da fase hominal, para atingir a plenitude, uma média de 80 encarnações. Estudos, pesquisa nossa, eu não estou dizendo que isso é a verdade. É o que a gente estuda e pesquisa, que a gente vê nas palestras de Haroldo Dutra, de Divaldo Franco e outros. Ok? Então, essa linda imagem do nosso lar aqui. Vamos seguir em frente, que já está chegando aqui nosso horário. Então, nosso lar representa fileiras de habitantes do umbral, companheiros imediatos dos encarnados, separados deles apenas por leis vibratórias. É um lugar de grandes perturbações. Lá vivem e agrupam-se os revoltados de toda espécie. Mesmo no umbral, nunca falta proteção divina. Cada espírito lá permanece o tempo que se faz necessário. Para isso, Jesus permitiu que se erguissem muitas colônias como o nosso lar, consagradas ao trabalho e ao socorro espiritual. Isso está lá no capítulo 12 do livro Nosso Lar. Jesus permitiu, lógico, ele que tem que permitir. Jesus é o governador da nossa orbe. Jesus é o governador do nosso planeta. É ele que manda. E ainda em Lísias, lá em Nosso Lar, o plano material está repleto de desencarnados e de formas de pensamento dos encarnados. Veja só, repleto de desencarnados e de formas, pensamentos dos encarnados. Porque todo espírito, em qualquer lugar, é um núcleo irradiante de forças criadoras, transformações transformadoras ou destruidoras, exteriorizadas em vibrações mentais, ó, os feixes de onda. Você quer ouvir um Djavan? Você vai sintonizar na Globo FM 90.1. Não estou fazendo propaganda, aqui de Salvador. Aí você vai ouvir uma música, ó, uma sintonia. Você quer ouvir um pagodão? Você vai sintonizar na Bahia FM ou outra. São ondas. Então você está de acordo com sua sintonia. O que te atrai é o que você pensa, o que você fala e o que você faz. Precisa falar mais alguma coisa? Então, olha lá, ó, o mundo aqui está cheio de desencarnados e pensamentos dos encarnados. Porque todo espírito, em qualquer lugar, é um núcleo irradiante de forças criadoras, transformadoras ou destruidoras, exteriorizadas em vibra, tudo a mente. A mente manda em tudo. Eu mesmo, recentemente, há uns meses atrás, passei por um dos grandes maiores desafios das nossas vidas, que foi viver uma crise de ansiedade. Mas uma crise de ansiedade não é ter medo de ir na rua, de dirigir. Não é isso, ou só isso. Mas é o cérebro gerar efeitos orgânicos em você que você não tem problema no coração, você não tem problema de tremedeira, você não tem problema no estômago, você não tem problema de frieza nas mãos. Seu corpo é quente, tem um calor humano. Você não tem problema de descoordenação de movimentos.
Mas o que é que a ansiedade, o cérebro cria ansiedade? São desafios. Tem que ter oração, tratamento psicológico, medicação também. Óbvio que foi feita uma bateria de exames para descartar qualquer doença e até para você pensar, ó, você não tem nada. A pandemia causou muitos, em diversos efeitos. Então temos que cuidar, meus irmãos, das vibrações mentais. E ela nos conecta a muito e a tudo. Temos que conectar ao Criador. Nosso pensamento tem que estar fincado na rocha, como a obra de Jesus. Fincado na rocha, em Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, doutor Bezerra de Menezes, irmão Araquém, irmão Elizabeth, irmão Velhinho, irmão Natividade, dona Noélia Duarte, fundadora da Casa de Oração Bezerra de Menezes Cobem, em Brotas, ao qual nós somos trabalhadores, foram lá que fomos acolhidos. Um grande agradecimento a ela e a todos os espíritos e a todo o tratamento que sempre foi feito. Muito obrigado ao nosso patrono, doutor Bezerra de Menezes. Agradecer também a todas as casas, a essa casa que nós estamos levando a palavra do Cristo. Nós temos que estar coesos com as vibrações mentais, com os benfeitores espirituais, meus irmãos, para estarmos conectados com as boas colônias, que não nos desconectarmos do mundo material. Estamos repletos de, aqui, ó, forças criadoras, transformadoras. Ok? Vamos passar aqui. Então, aqui eu fiz um mix de algumas colônias, né? Da Regeneração, da Praia, Bom Retiro, Colônia Arco-Íris, Amigos da Dor, das Flores, Colônia das Águas, Colônia das Montanhas, Colônia das Violetas, Colônia do Abacateiro, Colônia do Moscoso, Colônia do Rouxinol. Colônias espirituais no Brasil. Colônia espiritual, cidade espiritual, comunidade espiritual ou mundo transitórios é o lugar onde vivem os espíritos após a morte. Existem vários tipos de colônias espirituais. Temos colônias correcionais, temos colônias para estudo, temos colônia para desenvolvimento das artes, temos colônias só para socorristas, pesquisa, colônia para pesquisa no autoconhecimento, colônia científica. Como é que um espírito vai para uma colônia de autoconhecimento e pesquisa científica se ele não está equilibrado com a moral, com a ética dele, que como os gregos falaram lá, que eu falei no início da palestra, que é o estado do espírito, encarnado ou desencarnado? Como é que ele vai pesquisar se ele não está equilibrado? Então ele vai de acampamento em acampamento, como a gente mostrou aqui nos estudos dessa palestra aqui. Lá os espíritos trabalham, mandam mensagens espirituais para as pessoas encarnadas. Aí eles se recuperam, eles preparam-se para encarnar novamente, além de muitas outras coisas. Então tem cada colônia para cada ponto. Eu trouxe essa imagem aí com as ilustrações para a gente ver. Você vê cada praia na praia. Lembrando que, como eu falei no início da palestra aqui, nem todas as colônias existe um espaço geográfico, mesmo virtual. Não é cartesiano, né? Mas é emblemático percebermos e vermos, meus irmãos, que cada local tem uma atividade. Quanto mais equilibrado nós sairmos daqui, mais conectados vamos estar mentalmente com o tipo de colônia que precisamos ir. E vamos sofrer menos, meus irmãos. Vamos sofrer menos. Vamos estar conectados com o divino, com o sagrado, como mostrou o próprio livro Nosso Lar, para a gente não parar no umbral da vida e sofrer muito. Aqui a gente já sofre, mas a gente veio para ser feliz. Só depende de nós. Só depende de nós. Por quê? Não estamos apegados às paixões mundanas, aos gozos terrenos, aos erros. Errar é humano, mas errar é a mesma coisa. Está claro para vocês o que são colônias espirituais? Está claro agora as colônias no Brasil? Vou deixar essa imagem um tempo para vocês ficarem contemplando. E contemplem com vocês aonde vocês querem parar, em qual colônia vocês querem parar. Arco-Íris, Retiro, Praia, Regeneração, Amigos da Dor, das Flores, das Águas, das Montanhas, das Violetas, do Abacateiro, do Moscoso ou do Rouxinol. Então, quem pensa estar fazendo alguma coisa alhures é pelo pensamento que os homens se encontram no umbral e seus afins. Toda alma é um imã poderoso. Já falei isso aqui.
Magnetismo, sintonia, energia. Há uma extensa humanidade invisível que se segue visível. A cada um que anda, que adentra uma casa, a um trabalho, a um ônibus, a um carro, tem em torno de 5 a 10 companhias, no mínimo, de acordo com seus lugares. Toda alma é um imã poderoso. Você quer estar conectado com o quê? Vai de acordo com suas atitudes, pensamentos, palavras. Já falei isso tudo aqui. Os missionários socorristas do umbral encontram fluidos pesadíssimos emitidos ininterruptamente por milhares de mentes desequilibradas, nossa, na prática do mal ou flageladas nos sofrimentos retificadores. É preciso muita coragem e renúncia para auxiliar. Parabéns a esses missionários socorristas nessa causa. Quem leu o livro, assistiu o filme, viu. Né? Então, a mente desequilibrada na prática do mal ou flageladas de sofrimentos retificadores, enxafudados por álcool, bebidas, drogas, pensamentos maléficos. Os crimes. Eu não bebia, não fumava. E os crimes que você cometeu? A alma está soberba. É preciso muita coragem e renúncia para auxiliar. Volto a perguntar aqui de novo nessa palestra aqui, na nossa pré-leção doutrinária sobre colônias espirituais para esse centro, para essa casa. O que você está renunciando aqui, no mundo dos encarnados, para colher aqui o bem e lá nas colônias? Jesus foi um exemplo da renúncia. E outros benfeitores e outros benfeitores que passaram pela terra também. Ok? Então, pensem, fluidos pesadíssimos emitidos ininterruptamente por milhares de mentes desequilibradas. Vamos mudar os nossos fluidos? Vamos mudar os nossos pensamentos emitidos? Vamos mudar agora, nesse momento, mesmo em tempos pandêmicos, mesmo em tempos desafiantes? Mar calmo não faz bom marinheiro. Então, lá em colônias espirituais, nós temos a crosta, um umbral grosso, um umbral médio, nosso lar e alvorada nova, 5, 6 e 7 zonas elevadas. Vou mostrar outra imagem aqui para vocês. Lá no livro Cidade no Além, psicografado por Francisco Cândido Xavier e a Igorina Cunha, através do espírito André Luiz e Lúcio, nesse livro, bati o dedo aqui. Nesse livro Cidade do Além, Chico Xavier nos mostra essa imagem. Núcleo interno, as esferas espirituais. Núcleo interno, núcleo externo, crosta, manto, umbral grosso, umbral médio, umbral onde está nosso lar aqui, ó. Arte em geral, ou cultura ou ciência, amor fraternal universal, estão acompanhando aqui o mouse? Amor fraternal universal, diretriz do planeta e abóbota estelar. Observe que após o umbral grosso e médio, tem um umbral nosso lar, certo? E após isso, já tem as colônias, ó, de arte em geral, cultura ou ciência, como eu mostrei na imagem anterior, que existe colônia para pesquisa, colônia para ciência, colônia para pintura, colônia na praia. Mas são etapas a ser vencidas. E depois a amor fraternal universal, diretriz do planeta e a abóbota estelar. Visualize e conceitue essa imagem. E veja onde nós queremos chegar e estar. Figuras extraídas do livro Cidade no Além pelos espíritos, codificado pelo Chico Xavier e a Egorina Cunha, e pelos espíritos Lúcio e André Luiz. Observe que o umbral tem dois tipos, um grau grosso, médio, tem a crosta terrestre, depois o umbral onde está o nosso lar. Então, tudo isso a gente já falou.
Os missionários socorristas trabalham com fluidos pesadíssimos na prática do mal ou flageladas nos sofrimentos certificadores. É preciso muita coragem. Em vez de dar trabalhos a eles, nós vamos dar amor e vamos ser socorristas para ajudá-los? Não é melhor, meus irmãos? Não acham? Então, nomes e localizações de outras colônias. Instituto de Confraternização Universal, fica sobre a FESP, Federação Espírita do Estado de São Paulo, em forma de cruz, São Paulo. Mais importante para quem reside em São Paulo, Dona Mar. Alvorada Nova sobre Santos SP, situada em zona ubralina densa. Espíritos de Alvorada Novos, da Alvorada Nova, conhecidos como Dom Pedro II, Gandhi, Caibá, Schubert e outro. Essa colônia serviu de modelo e nosso lar para a estruturação. Imagine, para ter espíritos tão elevados como esse para tratamento, para tratar. Colônia socorrista moradia, uma das mais antigas ligada às zonas bem inferiores para atendimento à população do umbral. Colônia Campo da Paz, bem próxima da terra, foi citada por André Luiz no livro Os Mensageiros. São 16 livros da obra de Chico Xavier e André Luiz. E obras complementares. Casa Transitória Fabiano, citada em Obreiros da Vida Eterna, que é um outro livro de Chico Xavier e André Luiz. Atualmente eu estou estudando pela Federação Espírita do Estado da Bahia, pelo grupo CLAU, Círculos de Leitura das obras de André Luiz, né? Círculo de Leitura André Luiz, com coordenação do querido Marcel Mariano, tem bastante conhecimento, né? Agradecimento a ele por todo o conhecimento que ele nos passa, que nos ensina, né? E a ciência, a perspicácia que ele tem. Agradecer a você, Marcel Mariano. E às quartas-feiras à noite, né? Estamos virtualmente devido à pandemia. Nós estamos estudando atualmente o livro No Mundo Maior, que é um livro também muito bom, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Ok? Colônia Redenção, citada no livro Além da Morte, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Otília Gonçalves, uma das primeiras trabalhadoras da Casa do Caminho, criada no século XVIII. Colônia Redenção. Inclusive, esse nome, devido à Colônia Redenção, que foi dado ao nome, porque a Mansão do Caminho é uma obra gigantesca, mas o Centro Espírita se chama Caminho da Redenção. O Centro Espírita Caminho da Redenção foi em homenagem à Colônia Redenção, né? Que é citada nesse livro aí, Além da Morte, de Divaldo Pereira Franco. Otília Gonçalves, uma das primeiras trabalhadoras da Casa do Caminho, criada no século XVIII. E Divaldo, ele teve lá uma dona Otília, que trabalhou anos com ele, né? Por isso o nome Centro Espírita Caminho da Redenção, na Mansão do Caminho. Sanatório Esperança, governador Eurípides Bassanufo, grande Bassanufo, citado no livro Tormentos da Obsessão, Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Esse Espírito Manuel Filomeno de Miranda, eu li já um livro através de Divaldo Franco, né? Transição Planetária, e ele também psicografou esse livro mais recente aí de Divaldo Franco, que eu ainda não comprei, não li, que fala bastante do mundo, né? De regeneração, da transição planetária, dos tempos pandêmicos. Diz que houve um clarim e um som no mundo espiritual, né? Segundo lá a psicografia de Divaldo Franco, quando se deu início à pandemia para o mundo. Porque Deus, tudo acontece com a vontade de Deus. Não se cai uma folha da árvore sem Deus. Muita gente fala isso. Você acha que Deus ia permitir que o vírus se alastrasse pelo planeta sem a permissão de Deus? O homem, Deus não está castigando ninguém. O homem que se castiga com sua moral elevada para baixo, pegada às paixões mundanas, ao ódio, ao rancor, aos pensamentos desequilibrados de ordem maior, como a gente viu aqui nos relatos. Porque se os espíritos estão lá no umbral, né, em nosso lar, sendo tratados dessa forma, porque eles saíram daqui assim. O homem com a condição moral deles, que levou eles a isso. Levaram nós mesmos a isso. E a gente está tendo que aprender na marra, digamos assim, então estamos de castigo, digamos assim. E os desencarnes? Só morreu gente que não prestava? Não, não desencarnou só gente que prestava. Mas você sabe se eles já cumpriram a missão? Eu mal estou sabendo a minha missão. Eu conheci a doutrina espírita há 15 anos. Estou entendendo minha missão de uns anos para cá. Como é que eu vou saber a missão dos outros? Quem não sabe, nossa tia Estela Diamantino, né, desencarnou recentemente, não foi de Covid.
mas foi de uma embolia pulmonar com um ataque cardíaco. O irmão dela, também tio Silvinho, nossa família ficou bem abalada. Tio Rui, tia Mara, as filhas dela, minhas primas, né? Então eu perdi, entre aspas, né? Porque a vida nunca acaba. Mas eu perdi parentes também na pandemia. Mas um homem está tendo que passar por isso, pelas suas condições morais pouco elevadas. Deus não castiga ninguém. Casa do Dr. Bezerra de Menezes sobre São Paulo, SP, citada por Edgar Amon desde 1950, é uma casa de refazimento com pavilhões de instruções e socorro, formada de 4 pavilhões, sendo que o quarto andar tem seus estudos psiquiátricos. São nomes e localização de outras colônias. Casa Anélia Franco, em São Paulo, SP, Vila Formosa, própria para crianças. Então, meus irmãos, eu deixei essa imagem aí para refletirmos aonde vamos parar e o que somos realmente, que nós somos espíritos. Qual é a diferença entre espírito e alma? A alma é o espírito encarnado, mas durante a encarnação. E eu falei da questão da moral. Encarnamos para desenvolver o intelecto e a moral. A moral, nós só estamos em baixa. Estamos no século de ponta, estamos desbravando as estrelas. Já temos aí personagens robóticos em planetas, sondas. Daqui a pouco, já a humanidade está aterrissando. Olha quanto... Olha, de 2000 anos para cá, que Jesus passou por nós. Olhe quanto a tecnologia e a ciência evoluiu, para quanto a moral evoluiu. Se a moral humana tivesse evoluído pelo menos a metade de quanto a ciência evoluiu, nós estaríamos muito aquém disso, não estaríamos passando por uma pandemia. Não estaríamos. E se o homem não aprender com essa pandemia, vem outra. Recentemente passou um asteroide gigante, tirando casquinha da Lua. Ah, mas ia bater na Lua. Se a Lua se afastar muito do planeta, as marés descem. Rio seca, não vai ter peixe. O gado vai beber o quê? As plantas vão nascer como? Se aproximar demais, vai inundar. Seria uma nova arca de Noé? Ou um piteleco de Deus, de uma pedra dessa enorme, cair na Terra? A estratosfera, o planeta Terra, ele tem o seu sistema de defesa, como nós temos o nosso, né? Nosso sistema, né, linfático, nervoso, nosso sistema, enfim, me fugiu o nome aqui agora, nosso sistema de defesa, né? Então, a Terra tem, qualquer objeto que entre na Terra, ele chega a uma temperatura ali de mais de 2.000 a 3.000 graus. Ele é torrado. As espaçonaves, quando saem da Terra, para voltar, as cápsulas são altamente blindadas, são testadas a milhões de temperaturas. Então, uma pedra dessa, um pitaleco, se o homem não aprende com a pandemia dessa, um pitaleco de Deus, essa pedra não vai passar raspando da Lua, vem para o centro da Terra. Ou bate na Lua, a Lua faz strike na Terra, a Terra perde a órbita. E aí? Ou então o pedregulho do espaço vem para a Terra, entra incandescente a 3.000 graus aqui, bate, vai explodir. O que não explodir, vai subir uma poeira cósmica que não vai ter comida, não vai ter planta, não vai ter peixes. Você está reclamando que tem os lockdowns, que você tem que fazer compra em fila, não vai ter farmácia, não vai ter mercado, porque não vai ter comida. Quer dizer, o homem vai precisar passar por isso, se não aprender em tempos pandêmicos? Fica a reflexão. E os capelinos do livro Exilado de Capela, que nós já estamos trazendo aqui a referência? Eles evoluíram bastante o intelecto, como nós estamos evoluindo, nós estamos adentrando as estrelas. Daqui a pouco estamos achando, tem os que os cientistas chamam de buraco de minhoca, são conexões entre galáxias, supostos atalhos cyberespaciais, porque as galáxias estão a milhões de anos-luz. Daqui a um tempo o homem pode achar um buraco de minhoca desse, como os cientistas chamam, que são atalhos cyberespaciais para atingir outra galáxia. Então a humanidade pode estar se tornando uma ameaça para o planeta, para o universo já. Então essa pandemia é para nos ensinarmos, para aprendermos. E a próxima, se a gente não aprender, vai ser a extinção da humanidade? Porque não pode, Deus não vai permitir a extinção
de nenhum outro sistema, nem muito menos galáxias, nem muito menos universo. Eu falei no início da palestra que existem bilhões de centenas de planetas. Cientistas falam do ultraverso, que é um complexo de universo, meus irmãos. Então, nós não podemos ser ameaçadores para nada. Ou aprendemos agora ou não aprendemos. O capelino, os exilados de Capela evoluíram intelectualmente e moralmente. Muitos dos exilados de Capelas, peguem um livro para ler, somos nós que encarnamos na Terra. Na época do Egito, que é em torno de 3.000 anos antes de Cristo. Naquela época, geógrafos, cientistas, matemáticos, poetas encarnaram, exilados de Capela, na Terra. Como é que 3.000 anos, 2.000 anos antes de Cristo, iríamos ter aquela tecnologia, as pirâmides, cada pedra daquela pesa em torno de 1 tonelada, para ter toda aquela dimensão e por dentro subcaminhos com labirintos. Não só isso, como outras coisas, outras pinturas, outras tecnologias que para a época não cabia. Então vieram os espíritos mais evoluídos intelectualmente e moralmente. Eles voltaram do mundo de regeneração dos capelinos para o mundo de provas e expiações. Só que 3.000 anos antes de Cristo. E nós agora estamos iniciando a nossa regeneração. E o intelecto está em alta. Há 2.000 anos, compare a tecnologia da época de Cristo para essa época. E faça um paradoxo e um paralelo com a época, com a condição moral que o ser humano não evoluiu nem um 5% comparado, e nós estamos passando o que merecemos. E a dor regenera, como fala a dona Joana. Apesar de nós sermos espíritas e acreditarmos na vida eterna, a passagem de um parente para um plano astral dói. Traz saudade. Querida Estela, querido tio Silvinho, essa palestra é uma homenagem a vocês. Você, tia Estela, que foi nossa mentora na COBEM, né? que nos ensinou, que nos colocou para praticar, e foi nossa treinadora na Oratória Espírita. Essa palestra é em homenagem a você, que nos treinou e que eu espero que você esteja contente. Quero agradecer a todos e a todas, a Deus, ao Pai Celestial. Muito obrigado, meus irmãos. Que nós possamos, a cada dia, a cada momento, a cada segundo, valorizar em mais e muito nossas vidas. E que possamos atingir, e muito, as colônias espirituais para sermos socorristas e não socorridos. Muito obrigado, meus irmãos. Que assim seja. Deus seja louvado. Queridos irmãos, após essa doutrinária edificante, com aprendizados riquíssimos, o tema também é maravilhoso, vamos fazer então a prece final. Bondoso Mestre Jesus e toda a equipe espiritual presente, agradecemos pela oportunidade de crescimento que nos foi ofertado, a oportunidade do trabalho, a oportunidade de continuarmos crescendo na seara do Cristo, exercendo as atividades. Agradecemos ao nosso querido irmão expositor pela doutrinária de hoje, também a oportunidade que a Casa Canteiro de Fraternidade nos permite dessas atividades de crescimento. De uma maneira geral, rogamos o apoio para que todos estejam bem, para que todos possam continuar tendo uma excelente semana. E com a tua permissão, Divino Mestre Jesus, damos por encerrada então a doutrinária de hoje, e que assim seja.